Quem é esse Mon? É Yokai Watch Shadowside. Acho que desde o primeiro vídeo dessa série, tem gente perguntando quando eu ia falar de Yokai Watch, a pequena franquia da Level 5 que pôde. O título que, por um breve, porém eterno momento, fez o Pikachu suar frio na Batalha dos Mons. Acho que todo mundo sabe disso, mas Yokai Watch é uma franquia multimídia, chefiada por uma série de jogos que começou em 2013. Nela, os Mons em questão são yokais, espíritos de vários tipos que afetam os humanos sorrateiramente, com o protagonista sendo capaz de ver e interagir com eles através do uso de seu relógio mágico, o Yokai Watch. E... lamento dizer, mas eu não vou cobrir o primeiro anime de Yokai Watch nessa série. Não porque eu desgosto dele nem nada assim, mas porque, diferente dos animes que eu cubro aqui, ele não é composto de histórias de 20 ou nem mesmo de 10 minutos por episódio. É mais tipo um sketch show, composto por múltiplos mini-cenários de focos bem diferentes em cada episódio. O que eu quero dizer é que ele não cola muito com o meu formato. Mas se querem uma opinião rápida sobre Yokai Watch clássico, eu vou dar. Eu gosto dele. Acho os designs bonitos, gosto de como ele é bem mais cínico do que todos os bons modernos, e metade das vezes eu gosto muito do senso de humor dele. Ele pode ser bem sem graça às vezes, mas quando é engraçado, é muito engraçado. E eu também acho... na falta de uma palavra melhor, admirável como ele não tem medo nenhum de ser absurdamente inapropriado para o seu público, com bastante frequência. Putz, eles até inserem um quadro, em alguns episódios mais na frente, dos personagens lendo as reclamações dos pais dos telespectadores e ignorando completamente. Quero só ver Pokémon fazendo isso. Ah, e Komasan e Komakão são os melhores personagens. E é só isso que eu tenho a dizer. Não vai ter Quem é esse Mon de Yokai Watch Vintage. Mas, felizmente, Yokai Watch Vintage não é o único Yokai Watch que existe. Após 4 anos na TV, a franquia claramente estava perdendo todo o gás que tinha bem rápido. O Pikachu já tinha parado de suar quando o Gibania chegou ali na marca dos 150 episódios, então claramente seria preciso tentar algo novo. E esse algo novo foi este anime, Yokai Watch Shadowside, um spin-off um pouco mais sério e com mais foco em história que estreou em 2018, durando 49 episódios. Bom, vamos então conhecer esse Yokai Watch mais sério? Tecnicamente, a história da série não começa na série. A Level 5 tem essa mania dot-háquica de separar algumas de suas histórias em múltiplos formatos. Em Shadowside, a história na verdade começa com um filme que foi lançado em 2017, Yokai Watch Shadowside, o filme A Ressurreição do Rei Demônio. Eu assisti ele, acho que ano passado, isso é 2020 pra vocês, pessoas do futuro, e... só lembro de ter achado ele mais ou menos. Vou resumir ele aqui bem rapidinho por obrigação. Nossa história se passa 30 anos após o enredo de Yokai Watch Vintage, e nela, um yokai mega poderoso e maligno conhecido como Rasen, o Rei Demônio, ameaça extinguir a humanidade. 3 crianças se juntam para detê-lo. Primeiro, Natsume Amano, a filha do protagonista de Yokai Watch, Keita Amano, /Nate Adams, que possui o Yokai Watch Elder. Com ele, ela pode invocar yokais com essas chavinhas chamadas Arcs, e ao virar a chave na outra direção, ativar o chamado modo Shadowside, que os deixa mais poderosos. Segundo, Toma Tsukinami, um menino bem quieto que é amaldiçoado pelo Rei Demônio, mas que no fim acaba se livrando dessa zica e se torna o dono do Yokai Watch Ogre, que permite a ele invocar um número seleto de yokais super poderosos, mas é um lance mais Digimon Frontier, sabe? Ele vira os yokais que ele invoca. E isso inclui esta moça. Progressivo Shadowside. E por fim, a Kinori Arihoshi, um Onmyoji, sabe, um tipo de feiticeiro, xamã, sacerdotisa, que não possui nenhum Yokai Watch, mas que consegue interagir com yokais e usar magias para contê-los. Após salvarem o mundo do Rasen, os 3 fecham o filme decidindo abrir uma agência de detetives yokai para ajudar as pessoas com problemas yokaicos. Ah, e o pessoal de Gegege no Kitaru também aparece no filme, porque bateu na Toei aquela vontade de fazer uma collab nessa época, e de quebra serviu para divulgar o novo anime de Kitaru que estava por vir. Bom, esse foi o filme, e ele nos leva ao primeiro episódio do anime. O anime na verdade contém um personagem para representar os recém-chegados na história. Este é Keisuke Amano, irmão de Natsume Amano e segundo filho de Keita Amano, que segue a irmã até o clube, preocupado dela ter entrado para uma seita. Lá ele vê que o trio de detetives está estudando um novo caso em potencial, um yokai chamado Bore Bancho, algo tipo fantasma líder de gangue, cujo lance era só punir valentões, mas que aparentemente anda atacando gente inocente também. Como o Whisper comenta, isso é estranho, porque yokais não deviam mudar de comportamento, algo está causando isso.
Ah, esqueci de falar, vários dos yokais clássicos estão em Shadowside também, mas com novos designs. Esse é o novo Whisper, também temos o novo Koma-san, que é literalmente um cachorro, e o novo Jibanyan, agora interpretado por Takaya Kuroda, mais conhecido por fazer o Kiryu, da série Yakuza. Nanda, Yannoka. Enfim, voltando. Os três bolam um plano para atrair o Borebancho. Toma, aqui de shirimochi tsuite. De, Akinori wa kono bou de Toma o metauchi ni. Credo, Natsumi, como você é bruta. Brincadeira, só de mentirinha. Um teatrinho de bullying para atrair o yokai. Um péssimo teatrinho de bullying. Mas não importa, porque eles acham Borebancho atacando um outro menino e uma luta acontece. Durante a luta, o Keisuke observa e percebe que há algo de familiar no Borebancho. Após a luta, o Borebancho se some e o Keisuke decide seguir o rapaz que ele estava atacando, o que o leva a uma reunião de uma gangue de rua. Ele é avistado pela gangue, o que não acaba super bem pra ele, mas felizmente o Borebancho aparece pra ajudá-lo. Mas só pra plantar as sementes do arco geral do anime, uma figura misteriosa então atira um dardo yokai no líder da gangue, o que o transforma num monstrão, que é rapidamente abatido. A grande revelação vem no final da história, a de que o Borebancho não só não era mau e realmente só estava atacando valentões, como também costumava ser humano. Especificamente, um humano que o Keisuke conhecia, Ken, um amigo de mais infância dele de alguns anos atrás. Esse menino enorme aqui, que era 100% anti-bullying e que encorajou o Keisuke a ser firme contra valentões e uma boa pessoa em geral. Infelizmente... matando uma criança no primeiro episódio. Respeito, Shadowside. Respeito. Os dois têm uma reunião e uma despedida muito fofinha, culminando no Ken ascendendo pro além. Ao mesmo tempo que ele deixa o arc de yokai dele com os detetives, então acho que ele não ascendeu totalmente. Eu não sei, cara. As regras de Yokai Watch com a morte são estranhas. Infelizmente, o Keisuke estraga o momento fofinho, demonstrando sua principal característica de personagem. Basicamente, o lance dele é que mesmo vendo e interagindo com, no mínimo, um yokai por episódio, ele se recusa a acreditar em yokais e no sobrenatural, achando que é tudo um sonho ou algo que o valha. Cansa bem rápido e é bem irritante. Mas fora isso, esse foi um episódio muito bom. No segundo episódio, a agência fica sabendo de boatos sobre uma suposta bicicleta pilotada por fantasmas que ataca pessoas e decide investigar. E logo depois da reunião em que isso é estabelecido, a tal bicicleta ataca o Keisuke, mas eu tenho quase certeza que ele foi um caso à parte dos outros. Ela só olhou pro menino e sentiu uma vontade irracional de dar uma pisa nele, que nem eu. O trio então usa um radar de energia de yokai, que... aparentemente é uma coisa que eles têm, para seguir as marcas deixadas pelo yokai em suas vítimas, e elas o levam a um misterioso menino chamado Masaki. Eles questionam as pessoas no local quanto ao tal Masaki, mas... Masaki-kun te gozonji desu ka? Sonoco nara koutsuu jiko ni atta mitai de. Byouin ni hakobikomare sou nanda kedo, sono ato sugu. Nossa, 2 episódios seguidos com crianças mortas? Calma, Shadowside! O pessoal então encontra a bicicleta demoníaca e acalma ela com a ajuda do Jibanyan. A bicicleta então explica que ela era... bem, uma bicicleta normal, e que ganhou vida após ter sido abandonada por muitos dias pelo seu amado dono, Masaki, e saiu para procurá-lo. Por isso ela atacava meninos, para marcá-los como não sendo Masaki. Mas, infelizmente, Masaki está morto. Só que não, na verdade ele teve um acidente sim, mas se recuperou no hospital e depois os pais super ricos dele imediatamente levaram o menino pro Havaí. E ao voltar pro Japão, ele já arranja uma nova bike. Espera, mas e aquela mulher que chorou? Shadowside me pegou direitinho com essa. Aí aquele malfeitor misterioso lança um daqueles dardos malignos no Masaki, o que faz a velha bicicleta ficar do mal. Ok, não entendi muito bem, mas seguindo. Os 3 detetives e seus yokais tranquilizam ele e a bicicleta vira um novo yokai da agência. Eu senti falta aqui de um desfecho genuíno com o Masaki, mas... seguindo. O terceiro episódio foi feito pra mim. Querem saber por quê? Bem, eu tenho uma pergunta melhor pra vocês. Vocês ouviram falar desse novo jogo super legal? Este é o Era da Velocidade da Luz, ou Denkou Sekkajidai.
o card game do momento, que é a alegria da moçada. E sim, ele tem um yokai envolvido, obrigado por perguntar. Um menino de boné misterioso e estranhamente familiar anda desafiando crianças por aí pra partidas, mas... あるいはレッドヘッドが挑んできたカードバトルを受けてしまうとゲームの最中にとんでもないことが起きるとも言われてる。とんでもないこと？ Sinto o cheiro de derrames aqui. Eles falam com uma das vítimas do tal yokai, que é conhecido como Red Hat, o demônio saqueador dos gritos, e a tal vítima explica que ele a desafiou para uma partida apostando uma carta. É quase como se esta cidade tivesse repentinamente virado, sei lá, uma cidade das batalhas. Red Hat está atrás de uma carta super rara, o Lobo da Nevasca, que convenientemente Natsume tirou no primeiro booster dela. O Toma então desafia o Red Hat para uma partida valendo a carta. A partida começa normal, mas aí o Red Hat se empolga muito e acaba virando um dragão inflável. Após um pouquinho de luta de yokai, o Red Hat se acalma e mostra sua verdadeira forma, a dessa coisinha fofinha aqui chamada Junior. O Junior revela que queria a carta do Lobo da Nevasca para copiar a aparência dela, que é uma habilidade dele, e mostrá-la para uma velha senhora com quem ele mora. Essa senhora tem pouco tempo de vida, e antes dela passar dessa para uma melhor, ele quer mostrar para ela o finado cachorro dela, que era um cachorro branco, e tornar seus últimos meses nesta terra mais felizes. A ideia veio depois que ele viu um lobo num comercial de TV. O plano funciona e a velha fica feliz e também revela que já sabia da existência do Junior e é tudo muito fofo. O quarto episódio abre com uma menina sendo atacada por um yokai chamado o Homem Desperdício, depois que ela não termina um prato de lamen por estar cheia demais. Mas com certeza ela fica bem. Ele só deve ter atazanado ela um pouquinho e... 食べ物を残した子供の前に現れてもったいないと言って取り付き 子供から食欲を奪い、体の弱った子供はそのまま痩せ細って死んでしまうと言われている。 Se eu tivesse um centavo para cada vez que uma criança morre nestes 5 episódios de Yokai Watch Shadowside, eu teria 2 centavos. O que não é muito, mas é estranho como aconteceu 2 vezes. O sangue nas mãos dele o torna um ótimo alvo para o nosso trio de intrépidos detetives, mais o estorvo insuportável Keisuke. Então os 3 vão para um restaurante de lamen para experimentar deixar comida na tigela para atrair o fantasma. Infelizmente o trio é bem burro e esquece a missão e come tudo, menos o pestinha Keisuke, que de fato não consegue terminar, e ele acaba sendo assombrado pelo Homem Desperdício. Só pra constar, os outros não conseguem ver o yokai, só ele consegue. E... ok, eu sei que eu venho falando que o Keisuke é um mala, e ele é, mas até eu tenho que admitir que é bem doloroso ver ele lentamente morrendo de fome, sabendo que precisa comer, mas sem conseguir ter apetite. E o mais bizarro disso tudo é que o trio meio que ignora ele. É super estranho, eles sabem que ele tá sendo assombrado, e ainda assim só meio que deixam ele lá, falam: ei, liga aí se sentir alguma coisa, e... cara, tentem mais, qual é o problema de vocês? Digo, eu sei que é o Keisuke, mas resistam à tentação de deixá-lo definhar. Enfim, quando o menino finalmente pede ajuda, o trio de detetives sai pra ajudar, indo ao local que eles acreditam ser onde o fantasma... vive, por assim dizer, e explorando o fraco dele por mulheres, que a Natsume deduz que ele tem, fazendo ele voltar ao normal. E... lembram aquilo que eu falei sobre Yokai Watch não ter medo de ser absurdamente inapropriado? Não tenho palavras, só tenho emoções. Ele explica sua backstory. Ele era uma panela de lamen desse restaurante, que era muito popular no passado, mas o dono ficou debilitado demais pela idade para continuar tocando o negócio e fechou o estabelecimento. Isso, de alguma forma, deixou o yokai com inveja daqueles cujos corações e estômagos ficavam satisfeitos o bastante para deixar comida para trás, o que o corrompeu. Eu também não entendi muito a ligação, mas sigamos. Aí, convenientemente, o dono do restaurante aparece nesse exato momento, trazendo o filho para suceder o negócio, o que traz paz pro yokai. Episódio resolvido, vamos logo pro último dessa sessão. No 5º episódio, conhecemos este carinha, o Jin. Sim, ele é um modelo anatômico de uma escola do fundamental, mas ele consegue pensar, ele tem sentimentos, ele está na escola há 50 anos e ele... ama. Especificamente, ele ama uma menina do fundamental... tipo de 10 anos? Tá, vamos ver no que isso dá. Esta é Manami, e diferente do resto da turma dela, ela acha o modelo anatômico bonitinho, dando corda pros pensamentos
pecaminosos do negócio. Um dia, aquele vilão misterioso de antes, que, diga-se de passagem, está ligado ao professor do trio de detetives e a este aluno transferido misterioso, eu não citei eles porque eles só ficam sendo misteriosos nesses 5 episódios, tenta atirar um dardo yokai-ku na Manami, aparentemente tentando achar o humano certo pra alguma coisa, mas ele erra e acerta o Jin. Isso faz o boneco tentar matar um menino que a Manami disse odiar em um certo momento, e assim o nosso trio de detetives aparece para derrubá-lo. Rola uma luta entre ele e este yokai CG do Toma, mas ela é parada pela própria Manami. O Jin volta ao normal e pede pro trio destruí-lo, por considerar sua própria existência grotesca demais, mas antes, como último ato em vida, por assim dizer, declara seus sentimentos para Manami. Ela o rejeita, porque ela tem tipo 10 anos e faz um discurso explicando que é muito errado uma criatura com 50 anos mentais cortejar uma literal criança. Quem dera fosse isso. Não é isso que acontece. Na verdade, ela explica que o Jin não está realmente apaixonado por ela, mas sim pela finada avó dela, que estudou na mesma escola quando criança e também tinha um apreço pelo modelo anatômico. Enfim, isso faz ele desistir de morrer e... acho que isso é um final feliz, mais ou menos. Fim do episódio. Vamos começar pelo lado técnico. Quando Yokai Watch começou, era um anime infantil bem bonito até. Claro que não recebia a mesma atenção da OLM que ela dava pro então atual Pokémon XY, mas ainda era um trabalho de respeito. Infelizmente, com o passar dos anos, a qualidade da animação foi caindo bastante, e Shadowside manteve esse nível. De longe deixa bastante a desejar comparado com o seu então concorrente Pokémon Sol e Lua, tendo mais a típica qualidade de um anime infantil genérico não pretty cure dessa nossa era. Os movimentos são duros e sem sal, os cenários são artificiais demais. Bom, pelo menos a direção ocasionalmente inclui uns toques bem legais, tipo o jeito como desenha as cenas das prévias do Yokai da semana. A trilha sonora pelo menos é excelente, mas com Level 5 esse sempre costuma ser o caso. Pelo menos por esses 5 episódios, os personagens são muito mais fracos que o elenco clássico. A gente vê muito pouco das personalidades deles, ou das dinâmicas entre eles. Por exemplo, o máximo que eu posso dizer sobre o trio é que o Akinori fica frustrado com os outros dois por não levarem o trabalho de detetives tão a sério, mas até isso é meio inconsistente. Felizmente o formato ajuda isso a não chamar tanta atenção. A fórmula dos episódios é boa, começando com a intriga dos ataques do yokai da semana, incluindo no meio lutas rápidas, mal animadas, mas ainda assim, e encerrando com desfechos fofinhos. E ocasionalmente ele consegue ser bem engraçado também. Eu acho que os casos podiam ser mais assustadores. É bizarro eles não serem, digo, crianças morrem nesses episódios, mas ainda mostram muito potencial para o que virá pela frente. O melhor desses 5 episódios para mim foi o primeiro, por sinal. Ele tem um desfecho emocional muito bom, que é bem difícil de achar em animes de brinquedo hoje em dia, e eu admiro isso muito forte. Em suma, não é incrível, mas se eu fosse criança, não mudaria de canal, e acho que tem potencial para melhorar nos episódios seguintes. Se parecer interessante, vale a pena dar uma chance. E para fechar, um dos amigos do Keisuke tem este cabelo. Eu senti que precisava apontar isso. Bom, temos 2 pra escolher, não é mesmo? Eu acho que gosto um pouco mais do Yokai Watch Elder do que do Ogre. A simplicidade dele me atrai. Mas não recusaria o Ogre, porque ele é tão edgy. Eu amo o Gibania com a voz do Kiryu e eu sempre vou amar. A forma base dele. A Shadowside eu acho meio sem graça. Não é uma curiosidade super interessante, mas Yokai Watch Shadowside é o único anime da série sem um jogo correspondente. Elementos dele estão em alguns jogos, especialmente o Yokai Watch 4, mas não tem um jogo só Shadowside, sabe? Dá até um pouco de pena.